Bom dia, gente. Na verdade, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Thiago e eu vou falar para vocês um pouco sobre π e um pouco sobre raiz quadrada. Bom, começando por π. Π foi estudado pela primeira vez por um cara chamado Arquimedes. Aí você se pergunta, quem foi Arquimedes? Ele foi um físico, matemático e um inventor grego que viveu entre os anos de 287 e 212 a.C. Sabe essa letrinha aqui que nós conhecemos até hoje? Bom, ela é uma letra grega que foi introduzida por um cara chamado William Jones no ano de 1907. Na matemática, π é uma proporção numérica definida pela relação entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro. Com esse número, também podemos calcular a área de um círculo e o volume da superfície de uma esfera. π é um número irracional, com um valor de 3,14159 e por aí vai, pois ele contém inúmeras casas. Galerinha, esse foi nosso resuminho sobre o número π. Agora eu vou comentar e explicar para vocês um pouco sobre raiz quadrada. Bom, galerinha, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre raiz quadrada. Quando se pensa em raiz quadrada, a maioria das pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças. Mas não, vou lhe falar que é uma coisa bem simples. Do início, raiz quadrada foi um conceito criado pelos árabes. A ideia foi muito bem adotada pelos europeus. E para simbolizar a raiz, os europeus optaram por a letra minúscula R. Aí você pensa, por que R? R é a inicial da palavra radix, que em latim significa raiz. No ano de 1525, foi empregado pela primeira vez o símbolo da raiz, por um cara chamado Christoph Rudolph. Aqui está a raiz em si, composta pelo radical, que é o símbolo, o índice, que vai lhe falar qual a raiz, que é o resultado do radicando, e o radicando, que é o número que nós estamos procurando a raiz. Para calcular a raiz quadrada é bem simples. Você vai pensar em um número que multiplicado por ele mesmo irá resultar no radicando. Exemplo, qual a raiz quadrada de 16? No caso, 16 é o nosso radicando, então você vai pensar em um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 16. Ou seja, o resultado é 4, pois 4 vezes 4 é igual a 16. Outro exemplo, qual a raiz quadrada de 9? 9 é o nosso radicando, ou seja, iremos procurar um número que multiplicado por ele mesmo dará 9. Legal? Bom, esse número seria 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9. Só que, com a evolução do uso da operação, convencionou-se adicionar outros índices à esquerda do símbolo. Ou seja, para nós termos a raiz cúbica, a raiz quarta e por aí vai. Por exemplo, na raiz quadrada, utilizamos um 2 aqui em cima. Só que não, quando vamos escrever a raiz quadrada, não colocamos o 2, só a partir do 3, 4 e etc. Mas não é errado colocar. Quando a raiz é quadrada, como eu já disse, utilizamos um 2, você multiplica o número por ele duas vezes. Ou seja, ele vezes ele. 2, no caso, nosso índice. Quando a raiz é cúbica, esse número irá se repetir 3 vezes. Ou seja, um número vezes ele, 3 vezes. Entendeu? Porém, esse assunto de raiz cúbica, raiz quarta e etc. irá ficar para outra aula nossa. Ok? Bom, galerinha, essa foi nossa aulinha de hoje. Na descrição irá estar uma atividadezinha para vocês colocarem em prática tudo que foi aprendido hoje. Deixe seu like, compartilha, comenta, curte, inscreva-se no canal e até a próxima.